Evangelho de João, capítulo 4, verso 46, parte final do versículo. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Nessa passagem, o oficial, ele vai procurar Jesus na Galiléia. E quando ele vai procurar Jesus na Galiléia, ele diz assim: olha, o meu filho está na cidade de Cafarnaum e está mal. Cafarnaum ficava uns 20 quilômetros da Galiléia, mais ou menos. Meu filho está lá e está mal. E eu preciso que o senhor vá lá. Vem curar meu filho. Vem orar pelo meu filho. E por que o pai quer levar Jesus até o filho? Porque existe um entendimento de que o profeta tem que ir até a presença do doente e impor as mãos sobre o doente, né? Então existe essa mecânica, eles acreditam nessa mecânica espiritual. Pega-se o homem de Deus, leva até a presença do doente, aí o homem de Deus põe a mão sobre o doente. Então tem que ter esse rito de vir na presença, pôr a mão, e aí então orar, e aí então, e somente então é que talvez aconteça o milagre, né? Mas não é o que acontece. O oficial chega até Jesus e fala: vem, eu preciso te levar até meu filho. E Jesus diz assim: se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês não creem, né? Não tem jeito. Aí ele fala assim: vem antes que meu filho morra. E Jesus fala: pode ir, seu filho continua vivo. Quando esse Jesus fala: pode ir, o seu filho continua vivo, aquele homem que estava aflito: tenho que pegar o profeta, tenho que levar até a presença do meu filho. Aquele homem que estava aflito, aquele homem descansa. Ele descansa, ele simplesmente ouve a palavra de Jesus e desmonta. Acabou. A palavra de Jesus foi dada, acabou, não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito. Aí aquele homem, ele simplesmente pega aquela palavra para ele e ele sai dali. Quando ele sai dali, ele vai resolver as coisas na cidade, ele vai resolver as coisas dele. Ele está na Galiléia, ele mora em Cafarnaum, o filho dele está em Cafarnaum, ele é oficial de Cafarnaum, ele vai resolver as coisas da vida dele. No dia seguinte, ele vai para casa, ele resolve retornar para casa. Note que quando ele recebe a palavra de Jesus, ele fica na cidade. Ele vai resolver as coisas dele, as questões dele lá na cidade. No dia seguinte ele está indo para casa e os servos dele encontram ele no meio do caminho. Então ele está indo para casa um dia depois que ele recebeu aquela palavra. E aí os servos dele falam assim: olha, o seu filho está vivo. Ele encontra os servos no meio do caminho. E ele pergunta: que hora que ele melhorou? Ah, foi a 1h da tarde. Ele fala: 1h, foi a hora que eu recebi a palavra de Jesus. E aí a fé dele aumenta mais ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: às vezes a gente tem um mecanismo de solução para apresentar para Deus das nossas questões. Deus, eu tenho um problema, uma questão, e você, Deus, o Senhor, meu Deus, tem que resolver essa questão assim. O Senhor tem que ir comigo lá, não sei o que e tal. O Senhor tem que fazer assim, assado. E Jesus fala: não, vocês têm o hábito de que se não vê sinais, vocês não creem. Mas você tem que aprender a crer sem ver sinal. Vai, teu filho vive. A palavra de Jesus produz fé, porque a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Quando esse homem ouviu a palavra de Jesus, foi gerado fé nele. E o fruto da fé, como eu já disse aqui em outros vídeos, é descansar. Gerou fé. Aquele homem: bom, se eu já tenho a palavra de Deus, eu não preciso de mais nada.
Aí quando aquele homem foi gerado fé nele, que Jesus emitiu a palavra, ele descansou. Então, meus amados, o fruto da fé é descansar. Descansar é o privilégio daqueles que receberam a palavra de Jesus, daqueles que receberam fé. Que essa palavra possa gerar fé no seu coração. Assim como Jesus disse para aquele homem: pode ir, o teu filho vive. Eu quero dizer para você: vai na tua força, vai em paz, porque seu projeto vive, você vive, sua família vive, seu casamento vive. Descansa em Deus, faça a sua parte, Deus é contigo.